E aí, o que o pessoal está falando? Eu vou pedir a moçada para logo, daqui a pouco daqui a mais 10 minutos, colocarem o nosso número aqui de contato. Se você quiser falar com a gente, você tem toda a liberdade de falar sem se identificar. Eu apenas pediria que, na medida do possível, você falasse coisas e questões pertinentes àquilo que durante 50 minutos foi objeto da nossa exposição, da nossa conversa, ou seja, baseado aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 29 ao verso 31, os casados sejam como se não fossem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se dele não se utilizassem, porque a aparência deste mundo passa. Eu sei que tem gente aí escrevendo, querendo saber sobre o que vem antes e depois, em 1 Coríntios 7, e se pode casar, não se pode casar, toda essa história. Se você quiser, num próximo programa a gente trata disso, mas eu não posso fazer de cada programa uma enciclopédia de respostas bíblicas, porque senão fica o samba do cabra macho doido. Tá bom? Então, por favor, vamos nos concentrar no tema proposto. E aí, brother? Ô, Caião, por que os homens... Uma mulher. Tá. Por que os homens tendem a serem mais vulneráveis a tornar a relação monótona, achando ser frescurites, ao menos de vez em quando serem um pouquinho românticos? Eu acho que, do ponto de vista antropológico, os homens viveram a maior parte do tempo fora de casa. Essa coisa de homem em casa todo dia é um fenômeno de alguns 2 séculos para cá. Século e meio, um século e meio para cá. Durante milênios, os homens chegavam em casa a cada 15 dias, 20 dias. Até hoje ainda há comunidades primitivas em que o homem sai por 5 meses, 6 meses. O maior casamento do homem era com seu amigo. E aí ele ficava calado, um dia inteiro do lado do cara. Ou simplesmente dizendo, não estou afim de falar hoje não, rapaz. Cala a boca que a caça está esperando a gente ali. Enfim, e as mulheres viviam umas com as outras. E a vivência da mulher com outra mulher é muito mais cheia de diálogo, de delicadezas, de cuidados. Então, primeiro, do ponto de vista antropológico e histórico, eu acho que os homens tiveram muito pouca experiência emocional de serem homens ao lado das mulheres. E você veja, essa coisa de se começar a cobrar do homem, a Escritura propõe que seja assim sempre. O Novo Testamento é mais do que pós-moderno, ele é eterno nos princípios dele, de proposta de relacionalidade. Mas a sociedade começou a cobrar do homem essas coisas de uns 50 anos para cá, até 50 anos atrás era normal. O cara chegar em casa, tirar o chapéu, pendurar ali na entrada, boa noite. Já havia mulheres que chamavam o marido publicamente ou no seio da família pelo nome da titularidade cidadã dele. Só se referiam ao marido junto à empregada como o doutor fulano. Não era o Mequinho, era o doutor Manuel. Então era um negócio de uma solenidade muito esquisita, muito estranha, durante muito tempo. De modo que o primeiro aspecto eu acho que tem a ver com essa imaturidade emocional da maior parte dos homens em relação ao cotidiano familiar. Segundo lugar, eu acho que essa mesma cultura, por mais que o indivíduo, numa roda de conversas entre amigos e amigas, numa happy hour, dando uma entrevista, ele diga tudo o que é correto a respeito de uma relação homem-mulher, na prática,
Ele acha que porque ele sabe como deve ser, ele está isento de praticar só porque ele está sabendo. E aí ele vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. Terceiro lugar, por causa do mito de que a mulher fala demais. Ela fala mesmo mais do que nós. Mas o que se exacerba da parte dos homens, a ideia de que as mulheres falam muito, embora elas falem do ponto de vista da contabilidade de palavras muito mais do que nós por dia, mas existe nisso a construção de um álibi por parte dos machos em relação a dizerem mulher fala demais mesmo e eu vou me recolher às palavras que eu queira. Aí o cara começa a ficar implicante, muito implicante, porque com a companheira dele de trabalho ou com as mulheres que habitam a seção dele de trabalho, ele se diverte com o fato de que elas falam demais, ou falam mais do que os homens em geral falam. Mas ele traz isso para dentro do ambiente do lar como uma implicância que decorre desse eco civilizatório atrofiado do homem em relação à relacionalidade cotidiana no vínculo conjugal. E eu acho que tem um outro aspecto que também tem a ver com um outro álibi que o homem desenvolveu, mesmo em relação à esposa que trabalhe fora. O homem sempre acha que ele cansa mais do que a mulher dele, o que é uma mentira. Porque se você for comparar a atividade de um homem que trabalhe fora e uma mulher que trabalhe fora, a mulher ainda produz 2 vezes mais do que o cara. Ela acorda mais cedo, ela cuida em geral das crianças, ela tem preocupações com a educação meticulosa dos filhos que a maioria dos homens não tem. Ela dá banho, ela vê as unhas, ela manda escovar os dentes, ela veste os meninos, ela arruma tudo, ela tenta estar com tudo pronto para sair na hora certa. Ela dá jeito para que ou ela levando ou o marido levando, ela é aquela que em geral faz tudo acontecer. Prova disso é que quando a mulher está viajando, o cara surta. Ou a prova estatística disso são os divórcios. O cara propõe divórcio. Não quero mais, não aguento mais viver com você. A culpa é da mulher. Aí ele se divorcia dela. Ela sofre, se deprime, se angustia, vai ao psicoterapeuta, procura o pastor, derrama as lágrimas, fala com as amigas, se debulha. E depois que ela curte aquele luto terrível no coração dela, você olha para ela e vê que, mesmo chorando, ela cuidou dos filhos, mesmo deprimida, ela não largou a casa, mesmo em estado de choque pelo que aconteceu, em geral elas não abandonam o trato pessoal, nem a saúde mínima que elas têm que ter com elas próprias e com aqueles que elas cuidam, e 1 ano depois você vai à casa delas, está tudo arrumadinho, os meninos estão lá, e o marido que queria deixá-la alugou uma kitnet, morreu de solidão, comeu todas as mulheres que queria comer e está agora morando na casa da mãe, deprimido. Porque não dá conta do recado sozinho. Isso é uma prova da imaturidade enorme dos homens, que os homens não enxergam e ficam com essa desculpa de que trabalho de homem cansa mais do que trabalho de mulher, e não é verdade. Não é mesmo? No fim de semana ele diz, eu não quero nem saber de nada, eu estou aqui, agora por favor, quero descanso, a televisão é minha, tudo é meu, e aquela coisa toda, que vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Ou não sabem? Como a nossa moleza masculina é um negócio desgraçado. E é fruto de maturidade, porque a bichinha, mais do que os homens, frequentemente sábado de manhã ainda estão fazendo um supermercado, estão preocupadas com a comida do domingo, em fazer as coisas acontecerem, rolarem. O cara está dizendo que se ele não for para uma pelada, ele morre. Que se ele não encontrar os amigos no bar da esquina, ele surta, porque ele é um trabalhador assim, tão assoberbado. Tem que ter um tempo para mim. Ele tem que ter um tempo para ele. Quando a mulher diz, eu estou precisando de um tempo para mim, o cara acha que ela está dando para alguém. É. Não é? É.
Agora, ela está querendo fazer as unhas. Está querendo ficar 3 horas numa pedicure, manicure, cabeleireira, ali, lendo besteira, enquanto alguém corta para lá, arruma para cá, e o cara acha que ela está jogando o tempo fora. Agora, ele acha que ele precisa de um tempo especial para ele sempre. Olha, se as mulheres nos tratassem como nós tratamos as mulheres, as nossas casas estavam inviabilizadas há muitos anos. Porque nós somos uns grandes idiotados e imaturos de dar vergonha. Dá vergonha. Eu vejo os argumentos dos homens, dá vontade, eu fico com vergonha pelo cara, fico com vergonha pela categoria, fico com vergonha da mulher. Pela categoria, digo, pelo amor de Deus, não faça isso, rapaz. A tua mulher vai pensar que todo homem é assim, idiotado igual você. É um negócio muito sério. O problema é que a maioria mesmo. Doença de filho. Se o cara começa a se envolver, se o negócio chegar perto de um problema terminal. E olhe lá, hein? Porque tem homem que paga o melhor médico, o melhor tudo, e diz: desculpa, eu não aguento, eu amo demais para ficar perto, eu preciso fazer um processo de evasão no trabalho. Mas está lá junto, a maioria não está. E a bichinha está lá a noite inteira, no dia seguinte vai toda enlutada de alma, fazer o que tem que fazer, cuidar de quem tem que cuidar. Então, eu acho que isso tudo, me desculpe a expressão, os ouvidos mais pudicos, me perdoem, mas é uma grande viadagem masculina. Viadagem. Para resumir a história, é mesmo. Excesso de importância, né, cara? É aquela coisa de eu sou o rei dessa casa. Tem um Napoleão Bonaparte em coisa nenhuma dele. Mal na parte. Mal em todas as partes. Isso. Mas tem um surto imperialístico do sujeito em casa. Eu estou vendo o Alexson assim com a mão como se ele fosse pular e dar uma opinião. É verdade ou é só impressão? Tá viajando ali na onda. Sempre achei estranho assim na televisão, é um troço que me incomoda. Quando acontece alguma desgraça dentro de uma família e vai ter uma entrevista, sempre entrevista a mulher, nunca entrevista o pai. Uhum. Né? Só hoje, quando teve semana passada o menino que deu um tiro lá e tá todo mundo doido, aí o pai hoje foi à televisão, foi falar tal. Mas raramente Sabe por quê? Por o homem da arma, que era dele. Porque a arma é dele. Mas geralmente você vê na escola, por exemplo, aparece no noticiário, escola, um monte de mulher lá com cartaz. E o pai não aparece. Mas é porque o pai não vai. Reunião de pais e mestres. Só dá mulher. Os caras não vão. Não vão. Acho que isso é tarefa de mulher. Cuidar de filho. Sim. Meu pai nunca foi numa reunião de escola minha. É uma desgraça. Desde o dia que eu entrei até o dia que eu fui expulso. Ele nunca... Nunca foi. Nunca foi. Do dia que eu entrei na escola, até o dia que eles me expulsaram da escola, ele nunca foi numa reunião. E do dia que expulsaram, ele disse: o que é isso, Braulinho? Aí ele falou: tá vendo? Deu mole. Deu mole. Aí eu encontro com os meus amigos todos que estudaram comigo, né? Aí eu falo: tá vendo? A escola que vocês estudaram eu fui expulso. Tira essa onda, brincadeira. Mas olha aí, Braulio, a razão, a meu ver, é essa. É uma imaturidade psicológica, emocional, afetiva, coberta por álibis falsos que os homens se utilizam deles para ficarem nesse estado de imbecilização paterna, conjugal, afetiva. Sim. E tudo mais. O homem é muito frouxo, meu amigo. Morre alguém, ele não quer falar, não é porque a repórter não quer entrevistar, não, é porque ele escapa. Ele joga a mulher dele para falar. A mulher é porta-voz das dores, das perdas, dos desaparecimentos, das tristezas. É sempre a mulher, na maioria das vezes. E isso aí não é problema das mulheres, nem é preconceito da mídia. É porque o homem é frouxo.
Você vê às vezes numa casa onde tem alguém morrendo. Quem é que está ali todo dia dando atenção? Não digo que não haja homens que façam isso, mas eu estou falando na média. São as mulheres. É a mãe, são as filhas, são as parentas. E os homens que foram os que beberam juntos, jogaram bola juntos, não sei o que e tal, perguntam como é que está o fulano. Diz, eu não vou lá não, porque eu gosto demais do fulano, não consigo ver o fulano naquele estado. Essa é a desculpa, eu não consigo ver o fulano naquele estado. Agora, a gente tem que criar vergonha na cara, pô.